Horas e 1 minuto nesse momento. É um caso, portanto, que parece filme ganhador de Oscar. Fernando Henrique Dardes é o homem que você vai ver agora. Pega o detalhe, calma lá. Ele trabalhava como médico no hospital em Sorocaba, interior aqui de São Paulo. 2 idosas que foram atendidas pelo doutor Fernando acabaram perdendo a vida. Aí, o Fernando forjou a morte dele para escapar das acusações. Percebendo que a polícia havia descoberto o que aconteceu e descoberto também que ele não era médico, porque ele tinha feito apenas 3 anos da faculdade e depois parou, ele faz de conta que morre. Mas a polícia investiga, descobre que o Fernando estava vivo, consegue prender o Fernando. Vem cá, tua farsa caiu. Só até aí já dá uma novela, dá ou não dá? Mas a coisa fica ainda pior. Calma aí, que o final é pior do que isso. Ele foi julgado pela morte da dona Helena Rodrigues, de 71 anos, uma das vítimas. Só que tem um negócio. A promotoria ficou surpresa quando, de repente, no meio do julgamento, aparece uma advogada. O nome dela é Leandra. Essa mulher se apresentou como assistente de acusação e mostrou uma procuração assinada pela família da vítima. Veja bem, doutora Leandra vai lá para ajudar a promotoria a apresentar as provas contra o doutor Fernando, o falso doutor Fernando. Só que a impressão que ficou no final é que ela foi para atrapalhar a promotoria. Ela fazia de conta que estava contra o médico, mas na verdade estava trabalhando para ele. Porque a primeira oportunidade que ela tem para começar a ajudar o promotor, ela vai dando dicas que dificultam o trabalho da promotoria e o advogado de defesa dele consegue no tribunal apresentar melhor as provas em favor e ele é inocentado. Tá bom? Ele é suspeita de trabalhar pro bandido. Sabe qual que é o problema? É que as filhas da dona Helena disseram que elas nunca contrataram a Leandra. O Ministério Público e a polícia agora estão investigando esse caso. Mas peraí, como é que a doutora Leandra, ela se apresenta dizendo que foi contratada pela família da vítima e depois a família da vítima começa a perguntar, mas quem foi que contratou? Eu não fui. Eles só descobrem depois que ninguém tinha contratado a mulher. Que caso? Você já tinha visto algo assim, Wesley? Não, primeira vez assim é exclusivo e inédito. Eu quero que você assista para depois você me dar a tua opinião. Põe no ar. Um falso médico absolvido em júri popular, uma suposta assinatura falsa e um escândalo que colocou uma advogada na mira de uma investigação. Leandra Ferreira dos Santos Bastos foi denunciada à Ordem dos Advogados do Brasil e também à Polícia Civil em Sorocaba, interior de São Paulo. A acusação é de má-fé e atuação irregular em julgamento. A advogada atuou como assistente de acusação no caso do falso médico Fernando Henrique Dardes, envolvido na morte de 2 pacientes internadas em um hospital no interior de São Paulo. Leandra se apresentou como advogada da filha de uma das vítimas, Helena Rodrigues, de 71 anos. A idosa morreu no hospital de Sorocaba depois de ser atendida por Fernando Dardes. A advogada Leandra chegou a levar uma procuração ao tribunal, assinada por Eliana Rodrigues Soares. Eliana realmente existe, mas alegou ao promotor de justiça que a assinatura no documento é falsa. Nós temos a procuração e a palavra da filha da vítima dizendo, olha, eu não assinei essa procuração nenhuma, não conheço essa advogada, nunca fiz a nomeação dela. Tentamos contato com Eliana, mas ela preferiu não se manifestar. Porém, confirmou que a assinatura não é dela. A suposta farsa da advogada chamou a atenção do promotor do caso, pois se junta a outras fraudes cometidas pelo réu no processo, Fernando Henrique Dardes. Ele responde por homicídio, exercício ilegal da medicina e falsificação de documento público. Fernando fraudou a própria morte para escapar das acusações, mas acabou se entregando à polícia no ano passado. Ela me pareceu muito jovem, a ordem dos advogados dela é um número bem recente. Ela deve ter assustado com toda a situação. Não sei se ela dimensionou, se ela participou dessa falsidade, eu não sei se ela dimensionou que, eventualmente, no procedimento administrativo da Ordem dos Advogados, ela pode até perder a carreira por conta disso.
A advogada Leandra não quis comentar a denúncia, mas disse por mensagem que os esclarecimentos necessários vão ser feitos no momento oportuno. Em meio a essa polêmica, Ministério Público e a defesa do falso médico têm uma dúvida em comum e querem saber por qual motivo Leandra se inscreveu como assistente de acusação. Dias antes da audiência, a advogada chegou a conversar com o promotor de justiça e disse que se inscreveu para esse caso por orientação de uma outra colega advogada, mas que não tinha conhecimento sobre o processo. Para os advogados que representam o falso médico, Leandra se infiltrou nesse processo apenas para ter acesso a alguns detalhes e repassar informações privilegiadas. Ocorre que essa advogada tem um contato pessoal que a defesa desconhece qual é o nível de contato, uma ex-advogada que fez parte da defesa do Fernando. Então, para a defesa, houve sim uma ventilação da tese defensiva, porque essa testemunha faltava com a verdade e muita coisa que seria discutido ali ia demonstrar a verdade e a inocência do Fernando. Como não chegou a ser ouvida no julgamento, Leandra não comprometeu a audiência, mas a atuação suspeita dela será investigada. Quanto à real intenção dessa advogada, primeiro que é uma questão subjetiva que foge à alçada ali do nosso conhecimento, mas essa defesa patrocinou e instaurou um procedimento administrativo junto à OAB São Paulo, justamente para apurar essa intenção e o que efetivamente essa advogada quis com essa conduta. O caso ganhou repercussão nacional e expõe uma trama envolvendo um falso médico que atendeu pacientes de verdade dentro de um hospital e chegou a simular a própria morte para escapar da justiça. Fernando Henrique Dardes cursou 3 anos de medicina, mas nunca se formou. Ainda assim, conseguiu um emprego em um dos principais hospitais de Sorocaba, usando um diploma falso. Há 15 anos, em 2011, Helena Rodrigues procurou atendimento com dores nas costas, mas sofria, na verdade, de problemas cardíacos e teve um infarto fulminante. 1 ano depois, outra morte. Terezinha Monticelli Calvin, de 77 anos. Ela estava internada na UTI do mesmo hospital. A acusação argumentou que o falso médico não soube conduzir o tratamento. Em 2019, Fernando se tornou réu pelos 2 homicídios, mas enquanto aguardava o julgamento em liberdade, chegou a mudar de nome. Em janeiro do ano passado, a Justiça recebeu um atestado de óbito em nome de Fernando Henrique Dardes, indicando que ele teria morrido em um hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo. A suspeita logo surgiu e foi confirmada. A morte de Fernando era falsa. 2 meses depois, ele cometeu um erro. Mesmo dado como morto, apareceu em um cartório para atualizar documentos e tirar uma foto. Era a pista que a polícia precisava. O atestado de óbito estava assinado por uma médica que nega ter feito o documento e afirma que não estava no hospital na data indicada. Ela nunca trabalhou com ele, ele nunca viu ele clinicando, trabalhando, muito embora ele tenha confessado essa prática, né? Depois que a farsa foi descoberta, Fernando decidiu se entregar. Ele compareceu espontaneamente a uma delegacia de Guarulhos, acompanhado de um advogado, e confirmou que estava vivo. Como a prisão preventiva estava decretada, ele acabou preso. Em fevereiro, ele participou do julgamento polêmico sobre a morte de Helena em Sorocaba. O depoimento do filho da vítima, única testemunha de acusação, foi marcado por muita tensão. Testemunhas disseram que o homem apontou para o falso médico e o acusou de forma direta, dizendo que foi ele quem matou a idosa. Leandra, a advogada que se apresentou como assistente de acusação, não foi autorizada pelo juiz a ser ouvida e não participou do júri popular em que Fernando foi absolvido. A maioria dos jurados entendeu que a atuação do falso médico não teve relação direta com a morte da paciente Helena. Mesmo assim, Fernando Dardes cumpre pena em regime semiaberto por exercício ilegal da medicina e falsificação de documento público. Ainda faltam 2 anos para concluir a pena. Fernando ainda não foi julgado pela morte de Terezinha Monticelli Calvin. O que o Ministério Público e a Polícia Civil querem saber agora
é qual o objetivo de Leandra em participar do processo sem a autorização formal da família de Helena Rodrigues. Outra dúvida é se a atuação dela influenciou ou não na absolvição de Fernando. Perguntas que só aumentam a repercussão do caso do falso médico, que é digno de um roteiro de filme. Para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral, às 14 horas e 11 minutos, nós contamos algo que o repórter Henrique Oliveira no final falou e é fato, parece um roteiro de filme. Primeiro porque esse rapaz que está aqui fez 3 anos de medicina e depois fez de conta que já estava formado e foi trabalhar como médico num hospital. Uma atitude que colocou em risco a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Ele atendia principalmente as mulheres. 2 mulheres perderam a vida e no julgamento de uma dessas mortes ele foi absolvido, só que teve um negócio que aconteceu. Essa doutora Leandra, que é advogada e pode até perder a OAB dela, está sendo acusada de, na verdade, ter atrapalhado as investigações. Como? Ela se inscreveu como assistente do promotor. O promotor é o que acusa, o advogado de defesa defende, né? Exato. Então, ela vai e se inscreve como assistente para ajudar a promotoria durante o processo. Porém, o promotor está dizendo que, na verdade, ela atrapalhou e que ela confundiu os jurados e que ela pode ter ajudado a absolver esse homem. Aí fica a pergunta, será que ela não foi contratada por ele para se inscrever como assistente do promotor? Muito provavelmente é muito estranha essa história, a polícia está investigando e eu observo o seguinte, que aí a polícia precisa pedir ao Ministério Público requerer a quebra do sigilo telefônico dela, né? E também das mensagens aí de e-mail, para ver se havia essas trocas de informações, se ela conhecia esse falso doutor aí, né, esse médico, para poder verificar se ela foi cooptada, né? Se deram dinheiro para ela ou não. Isso tudo está passando por uma investigação. Então é importante essa dica. Você já tinha visto algo assim parecido? Não, nunca. Primeira vez. Quantos anos de advogado? 30 anos. 30 anos. 30 anos. de Em 30 anos nunca viu algo assim? Nunca vi. Nós vamos ficar em cima para saber se é isso mesmo, as investigações vão apurar. Eu volto a falar da doutora Leandra aqui no Balanço Geral.